Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui para dar as orientações da aula de hoje e eu começo com a Escola da Inteligência. A partir de agora, a partir dessa semana, eu vou mandar para vocês na plataforma atividades específicas da Escola da Inteligência, atividades que a gente está recebendo no portal do professor relacionados ao nosso texto, ao nosso livro, ao nosso assunto, que são as armadilhas da mente. Se vocês observarem no livro, tem muitas atividades que requer a demanda de todos nós juntos, de uma interação maior. E pensando nisso e pensando em não deixá-los vocês sem as aulas da Escola da Inteligência, nós vamos estar disponibilizando para vocês atividades relacionadas com a nossa história. Só para retomar algumas coisas que a gente viu até agora, num primeiro momento, foi apresentado para vocês as personagens da Escola da Inteligência. Vocês, como já são maiores, vocês estão em contato com as personagens crianças que são maiores, não estão relacionados com as personagens da Floresta Viva, certo? E aí o único que existe, que é comum dos menores, das turmas menores, é o professor Corujão. E o início de todo esse trabalho foi da apresentação das personagens para vocês. Lembram que a gente subiu na sala da Escola da Inteligência, nós fizemos a socialização e observamos que todos os personagens têm características saudáveis e características não saudáveis? Então, essa foi a primeira parte do conhecimento, da gente entender tudo isso, que nós também, enquanto seres humanos, não somos perfeitos, temos muitas coisas boas, positivas, mas também temos muitas coisas a melhorar. Na segunda parte, nós lemos a história do convite que o professor Corujão faz para a turma para descobrir o que é a felicidade inteligente, né? Que ele lança para as crianças esse desafio e lança para eles a fim de que eles descubram o que é a felicidade. Nós conseguimos também de conversar um pouquinho sobre isso nas aulas, né? Do que é a felicidade, da maneira que as pessoas enxergam a felicidade inteligente, certo? E falamos também das armadilhas que possam vir estar tendo na nossa vida, na luta e na concretização dos nossos sonhos. E é sobre isso que a aula de hoje está relacionada. Ela leva vocês a refletir um pouquinho sobre o que é uma armadilha da mente, o que é um código, e a atividade de hoje está relacionada com vocês criarem um código. Um código seria o quê? Vocês vão, tá bem certinho lá na plataforma. Vocês vão limitar, vocês vão determinar uma letra para cada símbolo. Por exemplo, a letra A eu vou colocar um asterisco, a letra B eu vou colocar uma bola, a letra C eu coloco um coração, e assim por diante até fechar todo o alfabeto. E a dica e a atividade é vocês escreverem cartas ou bilhetinhos mais curtinhos, espalharem pela casa de vocês para ver se as pessoas decifram. E aí vocês têm que entender que para fazer todo esse código tem que ter uma relação da letra inicial com a letra que começa o objeto. Então a proposta é isso, fazer vocês refletirem sobre o que é a escola, o que são as armadilhas e os códigos da mente, né? Criar um código só de vocês e depois espalhar bilhetinhos em casa para ver se os pais, os familiares de vocês decifram, ok? Certo. Na aula de redação, eu também proponho uma atividade um pouco diferente. Eu me preocupo um pouco pelo fato de nós não estarmos, de repente vocês em casa sim, mas nós enquanto turma, né, enquanto rotina escolar, nós não estamos fazendo momentos de leitura, momentos de pegar um livro, que nem a gente fazia, subia na sala da leitura e ler. Quem está fazendo isso, ótimo. Gostaria de alertar vocês para isso também. Eu sei que a rotina tá puxada, eu sei que não é fácil, a gente tá com atividades totalmente diferentes do que a gente
vinha fazendo, mas jamais esqueçam e jamais percam o hábito de ler, de sentar, de pegar um livro, de pegar um jornal, de pegar uma revista, qualquer veículo que traga essas informações de texto são bons, são necessárias para vocês. Até porque eu estou cobrando redações de vocês e eu sempre falei, né? É muito importante que a gente faça leituras, que a gente tenha, pratique a leitura para que as nossas produções textuais sejam cada vez mais coerentes, com um vocabulário rico e que as pessoas tenham prazer em ler. Por isso eu proponho para vocês hoje uma atividade relacionada com um livro. Eu gostaria que nessa semana vocês se permitissem ler um livro. Um livro que vocês têm em casa que faz tempo que vocês já leram, ou um livro que vocês já leram há pouco tempo, mas vocês não têm outro. Enfim, escolham um livro, releiam algumas páginas, relembrem algumas coisas e eu lanço na plataforma uma ficha de leitura relacionada a esse livro que vocês leram, tá? Que está relacionado com o nome do autor, o nome do livro, o nome do ilustrador, essas partes, essa construção de quem faz a história é bem importante para a gente se sentir mais próximo das pessoas. Em seguida, eu lanço uma orientação ali para que vocês comentem sobre o que conta essa história, com as palavras de vocês. Eu não quero resumo, eu não quero cópia do que tem atrás, eu quero que vocês me relatem o que vocês entenderam da história, certo? E embaixo eu quero que vocês finalizem com uma história em quadrinhos, que vai ter o início, o meio e o fim, representando aquilo que vocês me contaram. Pode ser algum episódio, alguma parte principal da história, o ápice da história, onde toda a história ela tem um momento que o leitor fica na descoberta para saber o que vai acontecer. Às vezes é no final, às vezes é um pouquinho antes. Eu vou desenhar para a parte que eu mais gostei, que conta alguma determinada situação que chamou a atenção de vocês. Não precisa o desenho estar relacionado com o que vocês escreveram. Mas atenção, vocês estão trabalhando nessa proposta da ficha de leitura com uma perspectiva de divulgar o livro de vocês. Eu vou ler e vocês vão ter que fazer com que me desperte o interesse por aquele livro. Então, por isso que também essa atividade se relaciona com as características, né? Com a descrição da história, da questão do tempo, onde é que ela se passa, as personagens principais, qual que é o objetivo da história, como que ela se finaliza, né? Muitas vezes eu até oriento nessas fichas de leitura a colocar a sua opinião. Eu gostei do livro, achei que é uma leitura que o pessoal, as crianças da minha idade vão gostar. Eu não gostei do livro, eu acho que a linguagem é difícil. Eu acho importante o posicionamento de vocês, certo? Seguindo então, na aula de matemática, pessoal, a gente vai retomar as questões dos divisores e dos múltiplos, porque ainda essa semana eu entro com um conteúdo novo, tá? Que também está relacionado com isso. Então, façam com bastante atenção, me questionem sempre que necessário, que eu estou à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas desse conteúdo. E na aula de ciências, a gente vai falar um pouquinho sobre a água, sobre as características da água e sobre as mudanças dos estados físicos da água. Gente, a água é um recurso mineral que ele não está totalmente disponível para a gente. A gente sabe que a água potável, a água que é tratada e que ela é própria para o consumo humano, ela não está em abundância no planeta. Por mais que o planeta seja grande porcentagem de água, a água que é própria para consumo ela é muito pouca, tá? Então, eu mando um videozinho explicando um pouquinho da importância da água e falo também sobre as características, sobre as mudanças dos estados físicos. Vocês sabem que a água a gente encontra ela em 3 estados físicos, no sólido, no líquido e no gasoso, né? E dentro desses 3 estados, elas podem se modificar, que é o caso. E o que influencia toda essa mudança é a temperatura. Então, se eu coloco um cubo de gelo e coloco ele
numa temperatura, tipo, se eu colocar uma água numa chaleira e ligar o fogo, ela vai ferver, ela vai virar vapor. Assim como se eu colocar uma água num congelador, ela vai congelar. De líquida ela vai ficar para sólida. Então, o que eu quero que vocês entendam, eu vou mandar um videozinho explicando sobre essas mudanças, mas o que eu quero que vocês entendam é que o principal fator que faz com que a água se modifique e se transforme é a temperatura em que ela é submetida, seja essa temperatura quente, seja essa temperatura fria. E lembrando também, eu acho que é importante a gente falar que a água, ela é muito importante a conscientização da água, né? Da questão da preservação. Eu sempre falo que quando a gente trata de assuntos relacionados com a natureza, se a gente tem uma atitude negativa, a atitude volta pra gente, de alguma forma ou de outra. Com a água não é diferente, né? Às vezes existe uma abundância de uso desnecessária do consumo da água, do uso da água, da forma como que se usa a água. E aí acaba que a consequência vai vir para nós mais cedo ou mais tarde, de falta de água, de dificuldade, enfim. Então, quero que vocês tenham consciência que por mais que a gente vê lá no planeta Terra, eu vou falar mais sobre isso na aula de geografia, tá? Mas por mais que a gente veja no planeta Terra que grande parte do planeta é formado de água, nem toda essa água é própria para o consumo. Somente a água doce é própria para ser transformada, para ter todo aquele tratamento e para ser transformada e consumida. E só que grande parte do nosso planeta possui água salgada, que são as águas de oceanos. Essas águas a gente não tem como tratar essa água para poder consumir. E a água doce que existe no nosso planeta, ela é muito pequena. Então, por isso que cabe a nós toda essa conscientização, a gente depende da natureza, a gente depende da chuva, e cabe a nós também cuidar, certo? Mas então eu mando para vocês um videozinho explicando sobre as mudanças dos estados físicos da água, a fusão, a solidificação, a condensação, e mando para vocês um videozinho complementar para essa explicação, certo? Qualquer coisa, me chamem. Um beijo.